Este é o canal Disco Livro e Fé. É um prazer tê-lo aqui. E no sintetizador de hoje, Fundação, de Isaac Asimov. Quero lembrar que este canal tem 4 programações. O Discoteca ainda existe, onde eu apresento os meus discos e falo um pouco sobre a banda ou artista relacionado. O Sintetizador, onde eu mostro os meus livros, trazendo resumos dos mesmos. O lado B, onde eu trago reflexões com base em passagens bíblicas. E o Backmasking, onde faço críticas a assuntos ou acontecimentos. Você pode entrar na playlist do canal e assistir a estes 4 tipos de vídeos separadamente. Isaac Asimov, conhecido como o Bom Doutor pelos seus admiradores, foi um escritor de dupla nacionalidade. Nasceu na Rússia em 1920 e viveu a maior parte de sua vida nos Estados Unidos, onde morreu em 1992. Além de escritor, também era bioquímico. Escreveu centenas de livros, mais de 400, na qual esta trilogia, Fundação, é considerada por muitos sua magnum opus, ao menos no que se refere aos seus romances. E também, em 1966, esta trilogia ganhou o prêmio Hugo Especial de melhor obra de ficção científica e fantasia de todos os tempos. Suas obras exerceram grande influência na cultura pop. O primeiro volume da trilogia Fundação, que leva este mesmo nome no título, foi lançado em 1951. No ano seguinte, saiu o segundo volume, intitulado Fundação e Império. E em 1953 lançou o terceiro, chamado Segunda Fundação. Posteriormente, a partir de 1982, Asimov lançou ainda mais 4 volumes que complementam a ficção. Esta edição que tenho foi lançada aqui no Brasil em 2009, pela editora Aleph. Cada um destes 3 volumes possui aproximadamente 240 páginas. Como é de costume nos vídeos relacionados a livros de ficção e fantasia, trarei apenas um resumo dos primeiros capítulos do primeiro volume, para que, caso queiram ler esta obra depois, não venha eu a estragar sua experiência. Era uma vez um caipira chamado Gal Dornach, do planeta Sinax, que nunca antes tinha ido a Trantor e estava prestes a ir. Trantor era onde ficava o trono do Império. A galáxia tinha quase 25 milhões de planetas e todos eram obedientes ao Império. Gal Dornach havia concluído seu doutorado em matemática e recebido o convite de um homem chamado Hari Seldon para ir a Trantor participar do misterioso Projeto Seldon. Ao chegar em Trantor, o centro da galáxia, ficou fascinado com a imensidão. Achou tudo glorioso. Alguém se aproximou dele e se apresentou como Gerald e perguntou o que ele estava fazendo em Trantor. Dornach explicou que estava ali para um emprego com o psicohistoriador Hari Seldon. Gerald disse que Seldon era conhecido como Corvo Seldon, porque ele não parava de prever desastres. Depois de longa conversa, Dornach se despediu de Gerald e foi para seu quarto, e lá, à sua espera, estava um velho. Era o próprio Hari Seldon. Seldon havia visto Dornach conversando com o tal Gerald e lhe alertou que ele era um agente da Comissão de Segurança Pública. Dornach comentou com Seldon a respeito da fama de prever desastres que Gerald havia dito a ele. Seldon disse que era verdade e que fazia isto por meio da psicohistória. Psicohistória era o ramo da matemática que tratava das reações dos conglomerados humanos a estímulos sociais e econômicos fixos.
A reação de um só homem não poderia ser prevista por nenhuma matemática conhecida, mas a reação de 1 bilhão de pessoas era outra coisa. Seldon demonstrou a Dornick os cálculos que apontavam que, dali a 3 séculos, Trantor estaria completamente destruída. Demonstrou pela previsão que, à medida que Trantor se tornasse mais especializado, mais vulnerável se tornaria e menos capaz de se defender. Também, quanto mais se tornasse o centro administrativo do Império, se tornaria um prêmio maior. À medida que a sucessão imperial se tornasse cada vez mais incerta e as rixas entre as grandes famílias crescessem mais, a responsabilidade social desapareceria. Seldon disse que estava sendo investigado e que corria perigo por causa do projeto em que estava trabalhando. Segundo Seldon, tinha ele 1,7% de chances de ser executado, mas que mesmo que isso ocorresse, seu projeto não seria detido. Depois da conversa, os dois se despediram e Dornick disse a Seldon que o encontraria na universidade no dia seguinte. Porém, na manhã seguinte, Dornick acordou, ou melhor, foi acordado pela recepcionista, informando-lhe que ele estava sob detenção por ordem da Comissão de Segurança Pública. O levaram para outro lugar e lhe fizeram perguntas. Dornick explicou que era de Sinax, que obteve doutorado em matemática, que havia se candidatado para o cargo na equipe do Dr. Seldon, o qual foi aceito. Então, o pessoal da comissão lhe perguntou sobre o que era o projeto e quais as instruções secretas que ele havia recebido. Dornick respondeu que não sabia muito sobre o projeto e que não tinha recebido nenhuma instrução secreta. Perguntaram sobre a destruição de Trantor. Dornick respondeu o que sabia, que Seldon realmente havia previsto a destruição e que ocorreria dentro de 300 anos. Ao terminar os questionamentos, Dornick disse que queria um advogado, e os homens disseram que ele teria. Tempo depois, entrou no aposento um homem chamado Lors Avakin. Disse que foi enviado por Seldon para representá-lo. Dornick disse que queria uma audiência com o imperador, mas Avakin lhe disse que isso não era possível. Dornick ficou aborrecido e questionou Avakin. Já que Seldon conseguiu prever o futuro de Trantor em mais de um século à frente, por que não previu o que ocorreria comigo esta manhã? Assim que terminou a pergunta, se lembrou que a psicohistória não conseguia prever o futuro de um único homem. Então, Avakin lhe disse que, apesar de ser verdade o que disse da psicohistória, Seldon sabia sim que isso ocorreria com ele. Disse para Dornick que não era nada pessoal e que tudo terminaria bem para o projeto e com razoável probabilidade para ele. Dornick perguntou qual era a probabilidade em números, e Avakin disse que a probabilidade do projeto terminar bem era de 99,9% e para Dornick de 77,2%. Informou para Dornick que Seldon também havia sido preso. Logo em seguida, a porta se abriu e um dos homens da comissão entrou e acabou com a conversa. E por aí, a aventura prossegue. Para encerrar e dar uma ideia melhor do todo da ficção, lerei a breve introdução da história presente na orelha do livro. Diz assim: a humanidade vive o seu momento mais próspero. Há mais de 10.000 anos, um império reina absoluto sobre todos os mundos habitados. Ninguém acredita que esse tempo luminoso possa ter fim. Ninguém, exceto Harry Seldon.
o criador de uma ciência revolucionária capaz de prever o futuro da raça humana. Seldon antevê a chegada de uma era de trevas jamais vista e inevitável. Ele só pode minimizar os estragos e garantir que o homem se reerga o mais rápido possível. Para isso, tem um plano que deverá ser executado através dos séculos pelos membros da Fundação. Aproveito para pedir que curta, comente e compartilhe não somente este, como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo. Convido-lhe também a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Esta obra se trata de uma space opera, ou seja, ópera espacial, que é uma novela que ocorre no espaço. É cheia de mistério, intrigas políticas e ótimos diálogos, e envolve até religião, ou poderia dizer, uma nova religião. Também proporciona bons momentos de ação, uma história inteligentemente construída. Por aqui encerro a síntese da trilogia clássica Fundação, de Isaac Asimov. Que a paz seja com você e até o próximo sintetizador.